Olá pessoal, iniciamos então a nossa oficina de peças, onde nós vamos analisar o modelo de uma petição inicial e já vai ficar para você fazer um exercício e entregar aí via e-mail, no e-mail indicado lá nas observações do curso, para a correção. Esta base agora é uma elaboração de uma petição inicial que você deve acompanhar. Eu vou digitando, você pode copiar, mas a peça estará disponível para você também, ou vá acompanhando conforme a determinação aí, ou conforme a análise do artigo 319. Então, basicamente, a gente vai redigir a peça pensando, olhando e explorando o artigo 319. Nós vamos basicamente pegar uma petição inicial forte no artigo 319 e colocar e criar um modelo genérico, modelo geral que seria aplicado para outras peças. Claro que cada uma das situações nós vamos ter algumas peculiaridades, mas é importante aqui a gente entender, portanto, toda essa referência dentro de um modelo geral de peças e de petições iniciais. Bom, vamos lá para a tela então, e aí eu vou digitar para vocês um modelo de peça. O início de uma peça, depois de fazer aquele formulário de peça, ele sempre está vinculado à ideia de um endereçamento. Se você ler o artigo 319 no seu inciso 1, ele vai nos dizer expressamente que a petição inicial deverá indicar diretamente o juízo para qual é dirigida. Então essa é a base aí, quer dizer, eu tenho que indicar diretamente o juízo para qual é dirigida a minha petição inicial. Dentro desse aspecto, dentro dessa estrutura, nós vamos começar a tratar aí o juízo, Então, nós chamamos, eu costumo dizer que nós começamos chamando ele de lento, Porque a gente diz assim, ó, esse lentíssimo, Depois a gente quer que ele julgue rápido, Esse lentíssimo, e aí sempre vai botando o feminino, Senhor, doutor, juiz de direito, vamos trabalhar como se fosse um exemplo aqui da Justiça Estadual, Dá aí 3 pontos, porque a gente não sabe a vara para a qual vai cair, Da vara cível, pode colocar a vara judicial, Do foro da comarca de 3 pontos, Estado, 3 pontos. O que eu fiz aqui? Basicamente, nós temos um endereçamento que vai adotar uma competência. Eu não posso abreviar, não recomendo que se faça abreviação. Ah, mas se eu colocar só aqui abreviado Estado, pode? Até pode. Se eu colocar vara judicial, pode? Até poderia. Você vai ter vários modelos de peça a serem utilizados. O que tu não pode colocar? Bom, colocar aqui vara criminal, por exemplo, você não pode colocar, ou vara tributária. Pode colocar vara judicial, vara cível. Isso poderia ser colocado. A gente não sabe, aqui estamos fazendo um modelo genérico. Bom, aqui, para começar a qualificação das partes, dá uma olhada lá no 319, inciso 2. Nome, Então, se eu pegar lá o 319, no seu inciso 2, ele vai dizer assim, ó, que a petição inicial vai contemplar o nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou cadastro de pessoas jurídicas, o domicílio, ou melhor, o endereço eletrônico, o domicílio e residência do autor e do réu. Então vamos colocar genericamente, nome, 3 pontos, a gente não sabe, o nome do sujeito, que estamos fazendo um modelo genérico, e é muito comum na prova de ordem você também não ter esse conhecimento. Só toma cuidado para não colocar, mas quantos dedos eu deixo, 3? Aí eu te respondo assim, vai depender aqui nesse espaço, teu dedo é gordinho, é magrinho, São 3 linhas, 4 linhas, olha, deixa um modelo usual, padrão. Pode deixar 3 linhas, 2 linhas, eu só não digo assim, não deixa 15 linhas lá para baixo e começa aqui, Fica muito, Então, dentro disso, faz alguma coisa razoável. Costumo dizer assim, nível ser humano. Certo? Essa é a ideia. Eu quero deixar assim, Tá, pode deixar, não tem problema, A gente vai
trabalhar com modelos. Não tem um modelo extremamente correto ou outro errado. Vários são possíveis, tá? Vários são possíveis. A gente vai estudar muito mais o que não pode fazer do que aquilo que poderia ser feito. Então, nome, nacionalidade, estado civil, ou eventualmente eu posso afirmar que estou em união estável, né? Essa é a ideia. Profissão, a mesma qualificação, se não for dada, eu vou colocando 3 pontos, né? Portador da cédula de identidade, número, 3 pontos. Inscrito no CPF, eu posso botar cadastro de pessoas físicas, sob o número 3 pontos. Residente e domiciliado no endereço, 3 pontos. Endereço eletrônico, 3 pontos. Né? Então fiz toda a determinação aí da qualificação. Basicamente isso eu vou encontrar no 319, inciso 2. Esta a ideia aqui da qualificação. Aí eu tenho que dizer que eu estou vindo pelo procurador, né? Por meio de seu procurador constituído, firmatário, signatário. Vamos colocar firmatário, que é aquele que está firmando ao final, né? Inscrito na OAB, três pontos, não sei se é RS, não sei, não vou botar o meu estado, né? Sob o número, 3 pontos, com endereço profissional, 3 pontos, e endereço eletrônico, quer dizer, o e-mail do advogado. É necessário ou não? É que lá na procuração, quando a gente trabalhar com procuração, vai estar dito que ficaria melhor para o advogado nessa tendência aí colocar. Se eu não colocar o endereço eletrônico, aqui endereço profissional, não é um grande erro. Na verdade, a procuração deve contemplar aqui. Mas como no exame da ordem a gente não faz a procuração, a gente coloca apenas a qualificação aqui e a juntada à procuração, eu acho por bem colocar prudente, apenas isso, né? Conforme, aí tem que juntar a procuração, conforme instrumento de procuração, ou conforme procuração, né? Em anexo, aí eu posso colocar documento 1 ou anexo 01, né? E aí eu estou vindo, então, olha só, qualificação do autor, coloquei o advogado e digo, vem respeitosamente, a gente vai repetir isso inúmeras vezes, né? Perante Vossa Excelência. Ah, mas eu não quero colocar respeitosamente, eu não costumo colocar, não tem problema. Alguns colocam vem muito respeitosamente, ou com apreço. Não tem erro ou acerto aqui. Com fundamento nos artigos. Aí, normalmente, fundamentar a estrutura da peça, né? Talvez a peça tenha um artigo pertinente lá que diga, por exemplo, monitória, por exemplo, possessória, ou basicamente 319, né, os requisitos da petição inicial. Se eu não sei assim exatamente o artigo de uma peça específica, artigo 319, né, que é os requisitos, que seriam os requisitos da petição inicial. Por propor a presente, toma cuidado, aqui nós não utilizamos interpor, né, mas propor a presente, aí vamos colocar lá a ação, né. Aí pode ser o quê? Pode ser indenizatória, declaratória, condenatória, ação de indenização por responsabilidade civil, ação de indenização por danos morais. Se for pedir dano moral, material, lucros cessantes,
perda de uma chance, aí coloca ação indenizatória. Toma cuidado para não colocar o pedido inteiro no nome da ação, né? Ação de indenização por danos morais e materiais acumulada com lucros cessantes e cobrança de valor e declaratória, e nesses termos pede deferimento, que já poderia acabar, né? Então, nome da ação, a gente vai treinar depois os modelos específicos. Em face de ou contra, né? Vou mover aquela demanda após o fundamento, em face de ou contra determinada pessoa, né? Aí vamos lá. Nome, vamos trabalhar com uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o número 3 pontos, com sede, veja que ela não é residente domiciliada, né? Com sede no endereço 3 pontos. Se eu souber endereço eletrônico, 3 pontos. Aí a pessoa é citada normalmente na pessoa jurídica, né? Na pessoa de seu representante legal. Esse representante legal, ele vai ser assim definido, dá uma olhada lá no artigo 75 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 75 ele fala das representações, né? Aí lá pelas tantas, no 75, ele diz assim, ó, que a pessoa jurídica, 75, inciso 8º, vai nos dizer que a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou não havendo essa designação, por seus diretores. Então eu posso botar por diretores ou na pessoa do seu representante legal, forte no artigo 75, inciso 8º do Código de Processo Civil. Aí ele termina dizendo assim, ó, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir deduzidos ou expostos, certo? Essa é a ideia. Então o que nós tivemos aqui? Vamos tentar qualificar. Ó. Endereçamento, aqui fundamental que eu leia a partir do artigo 42, tá? Por quê? Porque eu vou saber o foro competente. Aí coloca, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 3 pontos, vara civil do foro da comarca de 3 pontos, estado de. Nome, aqui é 319, inciso 1. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, cédula de identidade, CPF, residente domiciliado e endereço eletrônico. Vem por meio do seu procurador. Inscrição na OAB, número, endereço profissional, endereço eletrônico, que tem que constar na procuração, e aí tenho que referir obrigatoriamente a juntada dela. Venho respeitosamente perante Vossa Excelência, fundamentação da peça, pode ter um fundamento legal, ou se eu não encontrar, pode ser o 319, propor, não é interpor, aqui pode ser ajuizar, pode ser mover, né? O que não pode ser é interpor, por exemplo, ou toma aí, também não pode, né? Então, porque às vezes o aluno pergunta, mas pode ser, ó, tudo que está dentro da razoabilidade. Eu só não posso responder, porque eu estou propondo, não posso interpor, né? Aí o nome da ação e aqui a qualificação da pessoa jurídica. Ó. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número tal, a sede, o endereço eletrônico. Dá uma olhada sempre quando você colocar a pessoa jurídica no artigo 75. É ele que vai dizer quem representa as pessoas jurídicas. Aí você vai dividir naquela divisão usual, dos fatos, do direito e do pedido. Vamos contemplar aqui, por exemplo, dos fatos. Aí como é que eu começo a minha petição? Alguns modelos podem botar assim, ó, 1, outros podem botar 01, aí começar a falar. Vamos começar a falar diretamente, ó. Faça uma narrativa. O autor, conforme restará provado, ajuiza a presente demanda pelo fato de... Aí coloca lá, faz uma narrativa. Outro parágrafo. Ocorre que
entrou em contato, não conseguiu, ou juntou, ou sentindo-se injustiçado. Cumpre ressaltar, se a causa é mais complexa, né? Cumpre ressaltar. Início de frases, portanto, conclusivos, né? Que o réu... Aí você tem uma frase de fechamento, ó. Não havendo, isso prova o interesse de agir, não havendo outro meio de solucionar a questão, vem o autor requerer a intervenção do Poder Judiciário. Essa frase aqui é uma frase que demonstra conhecimento, é uma frase ponte. Termina com os fatos e já vai para a parte do direito. Então você tem dois fatos. Veja que a narrativa aqui ela é base, né? Então, o autor, conforme estará provado, tem que narrar. O que eu vou inventar aqui? Não vou inventar nada. Eu vou contar exatamente como o problema está contando. Depois a gente vai fazer junto alguns modelos, você vai ver como isso é importante. Eu faço a narrativa dos modelos da forma como o autor está, ou como o problema está nos dando. Depois, essa parte aqui, eu vou para a parte do direito, que é a parte onde eu vou contemplar, por exemplo, toda a aplicabilidade. Aí eu tenho que pegar lá no meu formulário, porque eu fiz o formulário de peça. Eu coloquei quem vai ser o autor, quem vai ser o réu, foro competente, cabimento. Aí eu vou lá para o fundamento legal. Aí lá no fundamento legal eu vou colocar, né, a presente demanda encontra fundamento no artigo. Aí já coloco diretamente o artigo. A Fundação Getúlio Vargas quer ver artigos reproduzidos na petição, né? Aí posso começar outra frase assim, ó. Importa aduzir a aplicabilidade do artigo. Parte do direito aqui tem que colocar artigo. Não precisa copiar o artigo, mas afirmar que ele se encaixa ao problema narrado aí. Por outro lado, não é demasiado referir que, nos termos do artigo, eu posso... Já faço lá, já ponho outro artigo, né? Então, eu vou desenhar aqui uma ambientação. Veja, ó, dos fatos eu fiz uma narrativa breve. Do direito, eu estou colocando a fundamentação legal. Aqui a ordem pontua bastante, eu tenho que colocar a fundamentação legal. Lembra que aqui eu já passaria para o pedido. Pode acontecer que eu tenho o quê? Uma tutela provisória. Aí eu coloco da tutela provisória. E aqui eu vou narrar os requisitos para receber a tutela provisória. Eu posso dizer assim, ó, a urgência eu tenho que provar, né? Diante, eu tenho que falar qual tutela provisória. Então nós vamos ter uma aula específica sobre isso, ó. Diante do contexto narrado, posso começar assim, ó. Existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Vou colocar aqui na outra folha. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dado que... Aí faço a narrativa aí, né? Com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Então, o que eu estou narrando aqui? A necessidade da tutela provisória. Fundamento aqui principal é que eu vou analisar o artigo 300, que vai ser o da tutela, e ele vai nos dizer, né, especificamente, ó, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Está aqui narrado, ó, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou resultado útil ao processo. Dado que eu posso colocar o nome do sujeito, está devidamente escrito, a probabilidade. Então eu faço as estruturas aí colocadas, né? Aí depois eu posso apenas contemplar, né, no sentido de comprovar as situações autorizativas da tutela de urgência, que é isso que eu estou pedindo, né? Hora requerida. Observe-se a ata notarial, posso juntar uma ata notarial, que é um meio de prova, né? Hora carreada. E aí, por exemplo, documento ou anexo 02, né? Faço uma juntada de uma prova, comprovando, e aí trabalho com todos esses elementos, né? Para finalizar, eu posso afirmar que não há irreversibilidade, né, desta feita. E aí eu posso colocar aqui, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Quem afirma esse perigo de irreversibilidade, né, é o artigo 300, parágrafo 3º. Então, posso colocar assim, ó, conforme artigo 300, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, requer o deferimento liminar. Aí posso colocar inaudita, altera a parte, sem oitiva da parte contrária, portanto, poderia colocar inaudita, ou vamos colocar assim, para não ter problema na hora de redigir, né? De redigir a peça, né? Sem a oitiva do réu, certo? Da tutela de urgência antecipada, no sentido de, a gente diz o que quer, né? A providência que eu quero que o juiz tome. Essa é a base aí. Bom, agora nós vamos para a última parte, que é a parte do pedido, né? O que eu vou colocar aqui no meu pedido? No meu pedido eu vou retratar exatamente o LCP PHCAV. O L, então a gente pode colocar assim, ó, nestes termos, tá? Requer. Aí diz a letra A. Vamos lá, liminar, né? Então, a concessão sem a oitiva do réu, que é o que nós colocamos, né, da tutela ou tutela de urgência antecipada, anteriormente fundamentada, que eu já fundamentei no capítulo próprio, né? No sentido de, aí eu quero, não sei exatamente o que eu estou querendo, mas estamos fazendo um modelo. Aqui é interessante porque eu quero a citação.
Só que a citação, vamos optar aqui no sentido de que eu quero participar da audiência. Ó. Nesse requer, seja determinada a citação do réu, pode até deixar um espacinho aqui, né, para ficar mais visualizável, não é para contestar, né, para comparecer à audiência de conciliação ou mediação designada, podendo, aí que vem a condição, ainda não sendo obtida a autocomposição, oferecer contestação, ou apresentar, ou protocolar contestação no prazo de 15 dias, e esse prazo de 15 dias é contados da data desta audiência, né? Da data da audiência, ou desta audiência de conciliação ou mediação, ou da última tentativa, né, sessão de conciliação. Aqui eu fui bem criterioso. Poderia colocar para comparecer à audiência ou contestar em 15 dias. Né? Então, de conciliação, sob pena de confissão e revelia. Aqui nós temos basicamente a ideia do 334, 335, né? Toda essa estrutura. Bom, LCP, agora a procedência. Seja julgada totalmente procedente a demanda para o efeito de, não sabemos o que, né? Vamos colocar assim, ó, confirmando a tutela de urgência antecipada anteriormente requerida. Então essa é a base aí. LCP, P, provas, né? Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Essa é a base aí. Tá legal. Condenação em custos e honorários. Você quer a condenação do réu nas custas e honorários advocatícios. Aí podemos colocar inclusive o termo, né? Está lá no artigo 85, né? Vamos colocar assim, nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil. Depois, a letra F, a opção ou não pela audiência, né? CA, né? Então vamos colocar assim, ó, LCP, P, H, CAV. O C pode ser o quê? As custas, né? A juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais. Bom, pode ser também aqui a JG, depois a gente vê qual seria o modelo de AJG. Depois, o CA, a opção pela audiência, né? Então a gente diz, você quer a teor do artigo 319, inciso 7º, que é do Código de Processo Civil, que é a audiência, né?
Código de Processo Civil, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação. Essa é a base aí. E por fim o valor da causa, né? Que eu vou observar, o valor da causa eu vou observar conforme, tá? Conforme a base lá do artigo 291 e 292, né? Tem que dar uma olhada lá se é cobrança, o que seria. E por fim, a gente termina a nossa peça afirmando aí em terceira pessoa, né? Nestes termos, pede deferimento, local, 3 pontos, data, 3 pontos, aí terminamos com advogado, 3 pontos, OAB, 3 pontos. Então, esse fechamento aqui é extremamente importante. Então, esse é o modelo de peça. Vendo que nós colocamos, ó, o L é liminar, né? Poderia colocar nesse termos que era concessão sem oitiva do réu da tutela de urgência, né? No sentido de liminarmente, né? Então, que poderia colocar, mas a palavra liminar, no sentido de liminarmente, parará, né? Faz todo o sentido aí. Ou pode ser requer liminarmente a concessão, essa é a ideia. Se quiser colocar, mas já estaria correto sem a própria palavra liminar. Só coloco porque se fala bastante, mas é liminar, né? Então, liminar, citação, procedência, produção de provas, custas e honorários, custas iniciais e seu pagamento, a audiência, né, a realização da audiência, o valor da causa. E depois o fechamento. Nestes termos, local, data, advogado e OAB. Vou reduzir aqui um pouquinho para ficar tudo dentro, né, da nossa peça aí, para fechar diretamente aqui com o advogado e a OAB. Então, dentro desse sistema aí narrado, você vai ter, basicamente nessa estrutura, requisitos que devem ser cumpridos. Claro que se você colocar aí o LCP, PH, CAV, ele vai te ajudar bastante, né, nesse contexto. Fica essa peça aqui, basicamente, como modelo, né? Como modelo base, nós vamos alterar ao longo de outras peças, porque nós temos uma modelagem, né, vamos dizer assim, um critério específico para cada uma delas. Agora, o que a gente vai fazer? Você tem aqui esse modelo, eu vou salvar, vai ficar disponível como PDF para você, e você recebeu também, juntamente com esta peça aí, uma proposta de peça profissional, né, que é exatamente essa que eu estou abrindo aí para você. Vamos dar uma acompanhada ali na tela, que ela fica exatamente como a nossa proposta de peça na oficina de peça. Então você vai fazer lá, Sérgio, domiciliado em Volta Redonda, foi comunicado pela empresa, sua fatura vencida e tal. O que eu quero que você faça agora? Agora você vai construir um modelo de peça, analisando assim, ó, qual a ação cabível, quem seria o autor, quem seria o réu, qual o fundamento legal, toda essa estrutura aí. E depois, com base nesse modelo, faça a redação da peça. Ok? Porque essa parte ela é fundamental. A segunda fase se faz com treinamento. Então tu vai pegar o Código de Processo Civil, tu vai pegar a estrutura do modelo de peça que nós fizemos e vai pegar essa narrativa aqui. E vai começar a redigir. Agora é hora de alterar e fazer a tua peça. A tua peça. Faz a sua peça e basicamente contempla os requisitos da petição inicial com o caso narrado. Aqui só para dar uma dica para vocês, evidentemente que nós estamos buscando, daria para buscar aqui uma estrutura de indenização,
a retirada do nome, que é urgente, a figura de uma declaração de inexistência dessa dívida que está narrada aqui no caso, mas você faça a leitura, inclusive, uma possível incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque estava trabalhando aí com uma empresa e o Sérgio, né? Basicamente isso, uma empresa de telefonia, né? Então, dá uma navegada aí pelo código e vamos tentar resolver. Claro, você não vai procurando aí diretamente uma resposta na internet. É necessário que você faça a peça. Então, na sua frente, código e modelo que nós trabalhamos. E aí, começa a redigir a peça. Feita ela, envia aí para o nosso e-mail cadastrado, que posteriormente você receberá a correção e as considerações. Ok? Ficamos por aqui neste bloco. Até o próximo encontro.